Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao Papo de Teologia com a Linguagem da Gente. É um privilégio, é muita alegria. A gente está crescendo progressivamente. Obrigado pela sua participação. Você pode continuar linkando, compartilhando e participando no 995873317. Há alguns assuntos que alguns dos irmãos estão solicitando. Calma, nós estamos, por favor, enquadrando em alguns temas, e principalmente por que teologia, a fim de nós fazermos uma base e depois estarmos respondendo às suas perguntas ou inquietações, ou trazendo temas que você quer que nós tratemos aqui, como escatologia, né? A existência do céu e do inferno, os desigrejados e tantos outros temas tão interessantes. Mas nós já discutimos aqui sobre preconceito, falamos sobre universidade, tratamos sobre o tempo que nós estamos vivendo, que é chamado de pós-moderno, como é que a gente faz para poder encarar esse tempo, falamos sobre unidade da igreja, tratamos sobre missões e o falso e o verdadeiro evangelho, e estamos concluindo por que teologia. E aí começaremos uma outra série muito interessante sobre temas que são não só elencados por vocês, mas que nós entendemos que deve ser tratado por aqui. Lembrando que já o professor Wellington vai estar aqui falando conosco sobre a questão da interpretação bíblica. É importante isso, entre outros temas que serão muito relevantes para tratar ou para trazer ao nosso coração clareza, e nós nos interessemos e busquemos as ferramentas certas para interpretar o texto bíblico. Então, você e eu vamos responder, então, por que ou para que teologia? E eu estive pensando em coisa muito simples, para nós crescermos em Cristo, para nos tornarmos gente e crente mais comprometido com o Evangelho, ou o verdadeiro Evangelho, porque existe um falso Evangelho. Para nos tornar mais santos, teologia nos torna mais santos. Já nós vamos ver o que Frank Ferreira vai conceituar nessa direção, entre outros teólogos que estarão aqui no nosso bate-papo, Abraham Kuyper, Karl Barth, entre tantos outros, né? Mas para fazer gente mais operosa, gente melhor na vida, para abençoar a igreja, para abençoar a sociedade. Vamos abrir um texto que você conhece bastante, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Bom, Pedro evoca, e já eu vou colocar para você, por que ele está dizendo isso, na verdade, vamos dizer isso antecipadamente, ele está se contrapondo a um grupo de gnósticos judaizantes que torciam a verdade da Escritura, e ele vai tratar conhecimento como sendo um relacionamento diário com o Pai. E à medida que eu vou conhecendo Cristo e a sua graça, eu vou me tornando agora crente mais temente, gente melhor e capaz de me opor aos ensinos desses falsos mestres que torciam aquilo que era verdade das Escrituras. Mas voltando à palavra crescer, que a palavra original é gnose, então eu falei para você já que é relacionamento, mas crescer é uma ordem bíblica, crescer é uma ordem divina. O cristianismo não é estático, ele é dinâmico. Ele tem um processual, começa na fé, já vamos ver o texto de Pedro, e finaliza e culmina no amor. Nosso ministério, que foi herdado por Jesus e consequentemente pelos apóstolos, ele deve o quê? Crescer, ele deve ter um progresso, tal como o ser humano nasce, cresce, reproduz. É a nossa vida espiritual, é a nossa carreira cristã. Pedro, na sua segunda carta, e agora eu digo capítulo 1, versículos 5 e 10, mostra esses degraus. Ele diz que há uma virtude, há um chamado, e logo em seguida você tem fé, domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, e finaliza no amor. O que ele quer dizer é que ninguém vai ou deve permanecer estático, ocioso.
infrutífero. Eu gosto de Jesus quando ele diz o seguinte: aquele que não está plantado em mim, né, se estiver plantado em mim, tem que dar fruto. Se você não dá fruto, tem um machado aí para poder cortar você e lançar você no fogo. Quem está em Jesus vai frutificar. E para frutificar, você tem que brotar, você tem que florar e você tem que dar fruto. Há um processo natural. Quando nós buscamos esse crescimento, nós firmamos, segundo Pedro, o nosso chamado e a nossa eleição. Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor, compromisso, respeito, honra e temor. Eu vou botar aqui entre aspas, há um certo medo mesmo da grandeza e da grandeza e da magnitude desse Deus. O texto tema são as últimas instruções que Pedro dá aos crentes da Ásia Menor. E ele diz: resista a eles com o conhecimento de Cristo. Resista a eles com o conhecimento das Escrituras. Resista a ele com o conhecimento da sua graça. E ele diz uma coisa que concorda com Paulo aqui, que todos nós cresceríamos até a estatura do varão perfeito. Veja o que Lutero faz nessa particularidade, usando esse ensino, aprendizado, crescimento. Eu gostei da sua fala. Ele diz: esse ensinamento não se aprende de uma só vez. O ensinamento das Escrituras, o crescimento cristão, não acontece de uma só vez. Nem pode ser compreendido por especulações. Ora, tem gente que gosta de especular o texto bíblico. Deve ser aprendido mediante o uso e exercício diário em meio às tentações. Ele vai falar não apenas tentações do diabo, da carne, do desespero, da desconfiança e inumeráveis outras coisas horríveis. Sem esses exercícios é impossível retê-lo. Por isso os ignorantes caem. Eu quero aqui parar. O que significa? Pessoas que acreditam que vão estar com o Espírito Sagrado, desenvolvendo uma teologia saudável, crescendo em Cristo, em meio a mar de almirante, o céu de brigadeiro, isso aí é um ledo engano. Nós vamos estar experimentando, como Jesus falou: no mundo tereis aflições, tribulações, dificuldades. Todo mundo cria, educa, trabalha, enfim, está envolvido no ministério da igreja, entre outras coisas, é marido, é esposa, é pai, é filho. E nós estamos o quê? Num grande cadinho da vida, e ali nós vamos começar a conhecer e aplicar os ensinos bíblicos para nós tornarmos o quê? Crentes e gente melhor. Nós somos testados no meio da adversidade. Ali nós mostramos e apresentamos ou refletimos o nosso cristianismo. Isso. Ele diz que os ignorantes acabam caindo. Depois de ler mais uma página, ou mais páginas, ou uma das mais páginas das Escrituras, e terem escutado um sermão, eles imaginam que já compreenderam esse ensino do cristianismo totalmente. Eu chamo de discussão de porta de boteco. Sabe o que é isso? Gente que não tem nenhum conhecimento teológico, sabe muito superficialmente, leu a Bíblia mal e porcamente, né? Para você ter ideia, 53% dos nossos líderes nunca leram a Bíblia toda. Isso é pesquisa. 95% dos nossos crentes nunca leram as Escrituras. Como teologar sem Escritura? Então ele acaba falando assuntos superficiais, sem fundamento, se perdem e leva os outros também a se perder. Essa teologia precisa ser trabalhada, estudada, pesquisada. E como diz a regra da hermenêutica, a repetição é a mãe do aprendizado. Cada manhã a palavra se renova. Você vai precisar lê-la paulatinamente, insistentemente, com a finalidade de poder construir, junto à Escritura, uma teologia saudável. Isso. E compreender a verdade do cristianismo. Eles percebem que em outras artes menos importantes, não nos tornamos peritos de uma hora para outra. Seja qualquer atividade que você desenvolve, você, além de passar por uma formação, você vai estar agora aplicando e aprendendo no campo onde você escolheu, seja na medicina, na engenharia, na matemática, enfim, em qualquer ciência, você vai na teologia, para que você possa ir se firmando. Tampouco poderia acontecer no maior ensino de todos,
o que nos ensina a confiar em Deus de todo o coração, desprezar todos os perigos do mundo, da morte do diabo. Essas coisas não podem ser aprendidas num só dia, mas exigem prática e enorme esforço e um dom especial de Deus. Então, a nossa teologia deve nos levar a conhecer profundamente a Deus. A nossa teologia progressivamente deve estar crescendo em nós e conosco, para nos levar a ser gente e crentes melhores. Sua vontade, sua palavra, deve nos levar para apaixonarmos por Jesus, pelo Espírito, pela obra, pela missão, a crescer na fé, a garantir ou entender que essas coisas nos garantirão a vida eterna. Então Deus, Cristo, o Espírito Santo, a prática da fé, ou praxe, como você quiser chamar, para que nós possamos ir crescendo e compreendermos que há um galardão nos céus. Haverá um tempo da glorificação de Deus. A minha vida não é sem sentido nesse particular. Então eu fui criado, eu caí com Adão, eu fui redimido em Cristo, estou sendo santificado pelo Espírito Santo e agora esse mesmo Espírito vai me garantir até o dia da glorificação. Bom, Karl Barth, na fala de Frank Ferreira, diz que não existe ser humano que de forma consciente ou inconsciente ou subconsciente, que não tenha o seu Deus ou os seus deuses como sendo objeto de sua missão, de sua confiança mais sublime, como sendo base de seu comprometimento mais profundo. Em decorrência desse fato, qualquer ser humano é teólogo. Então não há religião, nem filosofia, nem cosmovisão que seja profunda ou superficial, não se relacione com alguma divindade interpretada ou circunscrita desta ou daquela forma, e que, portanto, não tem aspectos da teologia. Ele afirma que o teólogo suíço, que todos nós já conhecemos, ele diz: todos nós somos teólogos. E a pergunta que se impõe é se somos bons ou se somos maus teólogos. Então, porque a teologia sistemática é importante para a fé e para a vida cristã. Em primeiro lugar, ela nos estimula a adoração, glorificar a Deus. Em segundo lugar, a nossa salvação depende de conhecermos corretamente a verdade que que o nosso coração abraça. Em terceiro lugar, a teologia sistemática serve como guia para a nossa pregação, para o nosso ensino, para o nosso aconselhamento. Aquilo que nós trabalhamos no cotidiano, que nós chamamos de teologia prática, na vida cristã da igreja, na vida eclesiástica, melhor dizendo, da igreja. E eclesiástica da igreja parece redundante, mas trabalhar na vida da igreja. Você me compreendeu. Em quarto lugar, a teologia sistemática, ela é um auxílio na evangelização e no serviço missionário. Eu vou saber expor quem é Deus, o seu amor, eu vou saber expor quem é Cristo, a sua encarnação, a sua morte na cruz. Eu vou saber, ajudado pelo Espírito Santo, quais são os dons que eu vou desenvolver nesse campo missionário para abençoar a gente e apontar o caminho do céu. Por último, a teologia nos ajuda a viver em santidade. Isso passa pela formação do crente em nós, ou do crente, passa pela formação do Cristo em nós, em grande medida, funciona como pressuposto controlador da nossa cosmovisão. Você aprendeu aqui conosco que cosmovisão é uma lente do todo que eu tenho da vida e do cristianismo. Então, eu preciso estudar com afinco a teologia, para que a nossa vida ela possa estar subordinada a um ensino que tenha base. Um ensino que mostra quem é Deus, um ensino que mostra quem é o Espírito Santo, um ensino que mostra quem é o pecado, um ensino que mostra quem é a fé, um ensino que eu não posso negociar, tirar Cristo do centro e colocar o homem, chamado de evangelho antropocêntrico, tirar Cristo do centro e colocar objetos como sendo ações milagrosas, objetos milagrosos, mágicos,
para exercer a minha fé, isso quem vai me ensinar é a teologia. Quais os principais temas? Revelação geral ou especial, a pessoa de Deus, o homem, chamamos de antropologia, cruz e ressurreição, chamamos de cristologia, o Espírito Santo, nós chamamos de pneumatologia, comunidade cristã, nós chamamos de eclesiologia, vida em Cristo, nós chamamos de escatologia. C.S. Lewis disse que se você não se preocupa com teologia, significa que você não tem ideia nenhuma a respeito de Deus. Isso sim, que você tem uma porção de ideias, mas ideias equivocadas, ideias desarrumadas, isso, ruins, confusas e ultrapassadas. Nós entendemos que cada época traz as ameaças, os desafios, né, para a igreja. E a nossa geração não é diferente. Elas são como raposinhas. Você sabe o que é raposa? A Bíblia diz que elas atacam a vinha, destroem progressivamente a vinha. Isso quer dizer que essas ameaças vão batendo a porta da igreja e vão destruindo. Se eu não mudar isso pela renovação do meu entendimento, eu vou dando espaço para essas raposinhas e, infelizmente, elas vão destruir a igreja local e, consequentemente, lutar para acabar com aquilo que é a igreja universal. Eu sei, você vai dizer para mim, mas pastor, Mateus 16, 18 vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. É verdade, mas muitas igrejas desapareceram. As 7 igrejas da Ásia, elas desapareceram. As nossas igrejas locais, elas podem desaparecer, fruto de uma teologia ruim, fruto de gente que prega outro evangelho. Porque hoje a minha igreja pode estar hiperlotada, mas amanhã ter 5, 10 pessoas e você olhar, não faz sentido se fechar a porta do templo onde você congrega. É fato. Rubens Amorese diz que vivemos o melhor dos tempos, mas também o pior dos tempos. Eu vou pular aqui a fala do livro Cosmovisão Cristã. Vamos lá. Ele diz o seguinte: só Deus pode mudar o quadro desse mundo confuso como está. Ninguém mais. Porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Kuyper, o Abraham Kuyper, diz que nós não podemos inventar o cristianismo verdadeiro, nem podemos construir artificialmente um evangelho transformador. O que nós podemos é tomá-lo da história, porque ele já foi inventado por Deus. E Deus mesmo nos guarda de continuarmos sendo meros evangélicos sem acento. Evangélicos que não impactam a sua sociedade. Evangélicos que não mudam a história das pessoas. Evangélico que está pronto a atender as pessoas como se fosse um Deus Papai Noel. Evangélico que não produz uma teologia que fala da obra de Cristo. O Cristo que eu prego, que você prega, encarnou. O Cristo que eu prego e que você prega deve ter um ministério terreno, manifesta a sua divindade e a sua humanidade. O Cristo que eu prego e que você prega vai nos substituir na cruz do Calvário. No Getsemane vai gemer, vai ser sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E aí Paulo disse, ele não ressuscitou, a nossa fé é sem sentido. Então tem todo um ministério especial, específico, glorioso, a fim de nos transformar, isso, e dar-nos o maior presente, que é tirar-nos do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Não há outro evangelho. Paulo diz, é maldito. Se eu pregar esse outro evangelho, eu também devo ser dado crédito. E nós falamos de o maior teólogo da Bíblia, depois do Cristo de Deus. Sendo assim, nós precisamos enfrentar o nosso tempo com boa teologia. Vencer em nome da preservação das Escrituras. Paulo diz, olha por vocês, mas olha também para o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Ele disse, depois que eu partir, vai ter gente aí como lobo. Isso, cruel, que não vão poupar o rebanho de Deus. Paulo, escrevendo ainda na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, ele fala de tempos trabalhosos, tempo de crentes que estão fechando os ouvidos, isso tendo comichões nos ouvidos,
para os ensinos dos apóstolos e sendo levados por todo o vento de doutrina. Ora, vai lá porque tem oração forte. Bom, o que você colocar no altar, Deus vai te dar. Olha, nós começamos a negociar coisas. Não precisa de templo, não, de pastor, de dízimo, de ceia, de oferta. Isso tudo é coisa de humano. E você começa a trabalhar. Ou uma teologia que propõe para você ser, nesse tempo, um homem bem-sucedido materialmente. Sabe o que Jesus falou? Louco, se hoje pedirem a sua alma, o que tens preparado, para quem será? As raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Moço rico, você diz que segue a lei, pega o que você tem, vende, dá para os pobres e siga-me. Aquele moço abaixou a cabeça. Paulo diz aos ricos desse mundo que não coloque a sua certeza na incerteza das riquezas. Não, mas use essas riquezas para abençoar os que mais precisam. Eu vou parar por aqui. Não, a Bíblia não está dizendo que nós não vamos ser bem-sucedidos. Busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abraão, pela fé, foi próspero. Ele já era próspero, mas ele foi mais próspero ainda. Isaías diz que ele se multiplica, Deus o abençoa. Preste atenção numa coisa, Eclesiastes vai dizer que a riqueza é um dom de Deus, mas a proposta do Evangelho não é colocar você como presidente da sua empresa. A teologia pura e simples vai dizer que você é um pecador, errante, morto nos seus delitos e pecados, mas Ele, Cristo, Deus, vai te dar vida e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, isso, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós vivemos aqui 90, dos 70, 80, quem é fortinho vai a 80, tem gente aí chegando a 110, mas nós voamos. Isso, a vida tem um limite. E se eu pego um evangelho que bota você sentado num trono terreno, é como se você fosse eterno, como se eu fosse eterno. A nossa teologia nos coloca na eternidade. A sua teologia nos coloca reverente a uma divindade. A minha e a sua teologia faz como Hebreus, entramos e conhecemos o vivo e novo caminho. Gente, é desse jeito. Quantas pessoas excluem a verdade baseando a sua fé naquilo que apreciam, naquilo que desejam? Elas acabam crendo em qualquer coisa, literalmente. É água, é sabonete, é lençol, é vassoura. Enfim, eles idolatram algo que não vem da parte de Deus e centra Cristo naquilo que não deve ter. Bom, qualquer coisa não sustenta crente. As igrejas vivem, crescem, florescem pela palavra de Deus, disse John Stott. Sem ela, elas encolhem e elas desaparecem. Eu vou finalizar esse bloco com o que afirma Rubens Amonese. Aprender a Bíblia exige esforço e disciplina, exige análise, exige passar pela dor e pelo incômodo de ouvi-la falar contra nós mesmos, contra o pecado, assumir uma atitude humilde, corajosa, ativa diante das constatações. Exige atitude de arrependimento, exige mudança de vida, exige esforço para pedir perdão. Sem esforço, sem dedicação à Escritura, você não vai ser capaz de fazer uma teologia de boa qualidade. Labutari et labutari, se eu estiver errado, acho que não estou muito. Alguém falou comigo essa semana, horário labutari, mas labutari et labutari, diz certo pensador, e eu entendo aqui que foi Lutero que disse essa frase. A outra frase quem disse foi Calvino, orar et labutari. Então, orar e trabalhar. Labutar e labutar. Trabalhar o texto, buscar conhecimento bíblico. Os livros paralelos, eles fazem parte, mas você deve estar absorto, comprometido, agarrado às Escrituras. Quem não trabalha para produzir teologia de boa qualidade, vai produzir teologia de má qualidade, de péssima qualidade.
e vai colocar a semelhança dos moços de Eliseu, veneno na panela. Precisa de profeta para ir lá e acabar com a morte. Porque ao invés de você produzir vida, eu produzir vida, nós produzimos vida através da nossa pregação, infelizmente, nós vamos produzir morte. Teologia para quê? Para conhecermos através do estudo sistemático a pessoa de Deus, seus atributos, sua revelação na Escritura, Cristo, o Espírito Santo, sua obra, sua missão, o homem, sua queda, a redenção e as últimas coisas. Sem dúvida, para sermos crente e gente melhor. Queridos, esse canal é seu, esse canal é nosso. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Participe com a gente no 99587-3317. Isso, dê um like, inscreva-se, participe, faça perguntas, divulgue entre os amigos, diga, tem um canal aqui com o nosso jeito, com a nossa forma de ser, de falar. Isso, tem muita literatura que eu gostaria de indicar para você. Mas agora eu quero só indicar um livro, porque senão você vai dizer, o Timothy Keller, Timothy White, Teologia da Revelação, as Escrituras como palavras de vida. Gente, eu estou no capítulo 2 desse livro, estou relendo, vendo Deus, a Bíblia, Deus, as Escrituras, a perspectiva bíblica, a Trindade, estou entrando agora nas Escrituras, uma perspectiva teológica, os atributos das Escrituras, uma perspectiva doutrinária, a Bíblia e a vida cristã, a aplicação da doutrina às Escrituras. É um livro que tem 220 páginas, você lê rapidinho, e eu estou aqui comendo, esse livro foi presenteado, e eu estou, mais uma vez, estudando sobre teologia da revelação. Veja, editora Vida Nova. Tem um monte de amigo nosso aí, fazendo. Daqui a pouco eu vou te dar alguns endereços e links para que você possa participar com a gente. Você quer teologia contemporânea? Um livro bastante interessante que eu estou lendo pela segunda vez. Cosmovisão Cristã e Transformação. E esse sujeito aqui fala, é um grupo de irmãos, amigos, pastores que escrevem sobre teologia contemporânea. Pensa a igreja, pensa a teologia particularmente aqui reformada, fala e tem uma biografia do Abraham Kuyper muito interessante, enfim, para que você cresça. 99587-3317, participa com a gente, vem para cá, vem estar com a gente nesse bate-papo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Setembro Amarelo, me ajude a orar por gente que está querendo se suicidar, síndrome do pânico e tantos outros problemas que tem envolvido a igreja. Isso porque tem gente que ainda continua acreditando que depressão é coisa só de não crente. Depressão tem matado crentes, muitos pastores. Eu vou, na próxima oportunidade, indicar um livro aqui bastante interessante, mostrando que depressão deu em Moisés, em Paulo, deu em Jesus e dá em qualquer crente. Exatamente isso. Jesus ficou depressivo, como ser humano ele chorou, ele sentiu dores, ele se alegrou e também ficou depressivo. Ou você acha que o Getsemane aquele quadro ali, que quadro é esse? Quando ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. É fato que como humano teria que sentir o peso, mas como humano fica também deprimido, sofre as agruras dessa vida. E a alma da gente fica amargurada. Eu sei disso, você sabe disso. Tristezas fazem parte desse mundo e só Cristo. E às vezes alguns profissionais para nos ajudar. Beijo grande no seu coração. Juntos, dê um like, participa com a gente. 99587-3317. O canal é seu, o canal é nosso, o canal é do povo de Deus. Aquele abraço, permitido o Senhor.